Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Dos amigos do Centro Espírita Irmão Aniceto, com alegria nós voltamos até o seu lar com as nossas reflexões a respeito do Evangelho de Jesus. E neste dia de hoje, nós queremos compartilhar com vocês um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 16, no item 5, quando fala a respeito da parábola do mal rico. Relembrando para nós que é do Evangelho segundo o Espiritismo, com essa lição maravilhosa, que é a parábola do mal rico, contada por Jesus aos seus discípulos. Então, aí está dizendo assim, que havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31, que nós vamos abordar para vocês hoje. Então, Jesus dizendo que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, está dizendo que existe dois, nós vamos dizer aqui, que existe dois homens. O homem que se vestia ricamente em púrpura e linho, e outro que era funcionário desse homem, e que esse funcionário era muito pobre, muito necessitado. Então ele vivia das migalhas que tinha na casa desse homem rico, que se vestia ricamente. Então, um dia, esse homem pobre, chamava-se Lázaro, morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas depois, nós vemos que morreu também o homem rico. E foi um grande tormento para o mundo espiritual. E lá, ele vivendo num verdadeiro inferno, como diz na parábola do texto evangélico, vivia num verdadeiro inferno, um tormento imenso. Então, ele pediu ao pai Abrão que tivesse piedade dele e mandasse Lázaro, que ele já tinha intuição de que estava em situações melhores no plano espiritual, pedindo para ele socorrer. Ainda estava na velha condição de patrão, de chefe, de dono de tudo e de todos. Então ele pediu ao pai Abrão que viesse até ele para socorrer, sofrendo desse tormento tão grande. Quando se achava nos tormentos, o rico viu de longe Abraão e Lázaro. Eles foram no socorro. Mas algo aconteceu muito interessante. Aconteceu, os que queiram passar daqui para aí, não podem. Abraão lhe respondeu: existe um grande abismo entre nós e vós, e ninguém pode passar daí onde estás para aqui. É esse abismo que existe entre o pobre e o rico, porque o rico vive no mundo que tudo é mais fácil para ele. E o pobre vive na miséria, vive na pobreza, vive realmente naquela situação lastimada de fome e de estar catando as moedas da mesa dos ricos. Então, esse é o abismo que até hoje existe entre todos nós. O abismo em que vai fazer com que as criaturas fiquem distantes umas das outras, mas simplesmente por uma certa conformidade, uma certa condição de que os pobres são inferiores e os ricos superiores. Até hoje nós vivemos nessa ilusão muito grande e que as pessoas
É só depois de entrar com conhecimento de que a vida aqui na Terra é passageira e tudo material que temos aqui é passageiro, nós entenderemos que não deve ter essa desigualdade, esse abismo. E esse é um abismo, é uma distância muito grande que tem dos ricos e pobres, pelo sentimento. Uns têm muito, outros têm nada. Então, é muito importante a gente observar a respeito disso. Então, se a gente compreender a parábola, nela, no final dela, está dizendo assim, que Lázaro pediu, o rico pediu que viesse em socorro dele, que ele estava vivendo num inferno tão grande que se Lázaro molhasse um dedo dele na água e colocasse na boca dele, ele estaria com um conforto muito grande. E aí, quando foi impossível isso, quando pai Abrão explicou desse abismo, que não aproxima das pessoas, só afasta, ele falou, então, diante dessa realidade, vai até a casa dos meus pais, dos meus irmãos, e fala para ele das realidades espirituais aqui que eu estou passando, para que eles tomem cuidado de também fazer o bem na terra, para que depois eles recebam o bem também. Eu não fiz nada, eu estou nessa condição. E Abraão disse para ele, olha, se teve as revelações de Moisés e dos profetas, até hoje, nem você e nem eles entenderam, como é que eles podem entender, chegando assim de repente, e falar para eles que você está vivo num sofrimento muito grande? Eles também não haverão de acreditar. Então, prezados amigos, o que devemos entender pelo inferno nessa parábola? É o inferno de consciência. É o inferno que nós não distribuímos aquilo que nós temos com aqueles que sofrem ao nosso redor. E isso é uma prova muito grande que o rico vai passar no futuro e vai sofrer também os mesmos reveses que aqueles que tiveram aqui na Terra mendigando poderão ter. Porque hoje é a coisa mais difícil, a coisa mais degradante que tem é a pessoa pedir comida ou pedir algo que ela esteja necessitando. Nós somos ricos de muita coisa, não só de dinheiro. Normalmente a gente concebe de que a riqueza é com dinheiro, mas acontece que nós temos outras coisas. E agora, com o aprendizado espírita, nós temos outras riquezas. Nós temos as mãos, os braços. É uma riqueza, porque se nós falarmos para uma pessoa que nós vamos tirar a perna dela e pagar para ela por isso R$ 1 milhão, a pessoa não vai querer. Se os braços, o seu braço, o braço direito, se pagar uma fortuna por esse braço, nós também não vamos querer. Porque o braço e a perna, com outros órgãos do corpo, como os olhos, a boca, os ouvidos, são exatamente riquezas que nós temos que não podemos viver sem elas. Porque através delas é que nós comunicamos com o mundo, que nós andamos no mundo, que nós vemos o mundo, que nós ouvimos o mundo. Então, é primordial. Quando a pessoa é desprovida da visão, ela perdeu a grande riqueza que ela tinha, que era ver e enxergar as pessoas com quem ela está comunicando. Mesma coisa sentir, ouvir, falar, porque como vamos comunicar com alguém se nós não podemos falar? Então, são coisas que nós somos ricos, mas não podemos medir em moeda corrente, em quantidade de dinheiro que corre na Terra. Então, é importante a gente verificar isso. Então, o sofrimento que nós temos
o que teremos no futuro se a gente não distribuir positivamente as nossas riquezas, colocar as nossas mãos a serviço do próximo, a nossa inteligência, o nosso caminhar para ver as condições do próximo que está em piores do que nós teremos um sofrimento e um remorso muito grande de não ter feito isso. De certo, é o que aconteceu com Lázaro. É o que aconteceu com Lázaro, que não pôde ter tranquilidade, porque depois da morte do corpo, ele se viu num tormento muito grande. Sofrimento e remorso que sente o espírito em regiões espirituais inferiores, quando se conscientiza do mal que praticou. Quer dizer, nós sabemos, se a gente não ajuda as pessoas, e se a gente não faz nada para ajudar, é um mal também. Nós pecamos, nós vamos pagar pelo mal que nós não fizemos e também pelo bem que nós não fizemos. Pelo mal que fizemos e também pelo bem que nós deixamos de fazer para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, é interessante a gente ver do lado espiritual essa condição. A que abismo se referia Abraão? Dizendo que tinha um abismo entre Lázaro e aquele pobre que viveu na casa dele. É a impossibilidade temporária de um espírito impregnado de egoísmo obter alívio através do mérito de um espírito evoluído como Lázaro. Há um obstáculo vibratório criado pela grande diferença evolutiva entre eles. É claro, as realidades espirituais são muito densas para todos nós. Quando nós não damos valor naquilo que nós não vemos, o que é que nós não vemos? São as grandes riquezas que nós podemos ter. As amizades, está na nossa mente, na nossa cabeça. A bondade, a inteligência, o poder de serviço que nós temos são méritos, são bênçãos que Deus nos concede. Então, obter alívio através do mérito de um espírito evoluído como Lázaro é o que estava acontecendo. Há um obstáculo vibratório criado pela grande diferença evolutiva entre eles. Evolução, diferença evolutiva se dá quando um avança nas coisas espirituais, ou melhor, aquelas que permanecem, aquelas que são eternas, avançam nessa parte e outros que não avançam nela. Avançam muito nas posses, na riqueza, na fortuna, no ajuntamento de dinheiro e de propriedades, que um dia vai ficar. Não é nosso, são empréstimos que Deus nos deu, muito provavelmente, para que a gente possa ajudar aqueles que têm uma condição bem menor do que a nossa e aminorar a dor, o sofrimento e a fome. E aí, prezados amigos, vem o desapego dos bens terrenos, que nós deixamos de ajudar quando nós somos apegados. Porque nós não damos um pouco pensando que distribuir diminui a nossa fortuna, a nossa carga de bens materiais. Então, desapegar faz com que nós apeguemos aos tesouros da terra, aqueles que Jesus disse que nem a traça nem a ferrugem consome. Né? É saber sacrificar, né? Sacrificar esses bens terrenos quando necessário e não reclamar ao perdê-los. Se Deus nos deu, é porque Ele concede mais tesouros ainda que nós precisarmos. E a perca temporária desses bens são passageiras, porque realmente, e afinal de contas, não é o nosso verdadeiro tesouro. O verdadeiro tesouro é o tesouro do Espírito, aquele que carregamos na nossa alma, no nosso espírito, e que nos faz a felicidade real.
Porque nós perguntemos às pessoas que têm muito dinheiro, muitas propriedades, muitos bens, e junto com esses bens têm poder também, se elas são felizes. Quase todas dizem que não são felizes, apesar daquilo que têm. E assim, esses bens terrenos, não usar, o apego aos bens terrenos é não usá-los apenas em benefício próprio. É saber servir-se deles em benefício dos outros. Aí, nós estamos aqui comentando uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está nas Escrituras Sagradas, através do Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, onde fala para nós que os tesouros espirituais são dádivas de Deus para que a gente possa ajudar no mundo aqueles que estão em condições inferiores. E tenhamos muita paz. Aqui é o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, porque a gente tem que servir a Deus. Mamon era Deus dos bens, Deus da fortuna, Deus do ouro, daquilo que fica e que passa. Pois nós sabemos perfeitamente que nós não carregamos aquilo, as nossas escrituras, o saldo em dinheiro para o túmulo. Nós carregamos o bem que nós fazemos aos outros, que ao mesmo tempo estarão sendo feitos para cada um de nós. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos neste dia, nos dando inspiração e consciência daquilo que precisamos fazer em benefício daqueles que sofrem e passam necessidades. Que assim seja.